Oi, gente, o amor está no ar. Hoje eu vou falar do que? Do romance de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. Muito bem, vamos lá. Olga Benário, né, é nascida em 1908, né, e morreu em 1942. Militante e comunista, tá? A Olga era alemã, judia, filha de Eugenie e de Léo, tá? O pai dela era advogado, né? Essa questão revolucionária, ela herda do pai, né? Já com 15 anos, ela vai participar, 15, 16 anos, da organização juvenil do Partido Comunista Alemão, e ela vai se envolver, na verdade, vai se apaixonar por o professor Otto Braun, tá? Ela vai se mudar para Berlim nessa época, tá? Ela e o namorado vão ser presos por traição à pátria e agitação comunista. Ela vai ser solta, mas o namorado continua preso. E aí, o amor da vida dela estando preso, o que ela faz? Ela faz o assalto à prisão Moabite para libertar o amor da sua vida. E eles fogem para a União Soviética com documentos falsos. Na União Soviética, ela vai receber treinamento militar. E era uma mulher à frente do seu tempo, né? Paraquedista, enfim. Em 34, ela era membro da Internacional Comunista. Ela vai receber uma missão. Qual a missão? Apoiar, né, o PCdoB na Revolução Armada, né, na intentona comunista, mas sobretudo ser segurança de Luiz Carlos Prestes, tá? O Luiz Carlos Prestes estava lá na União Soviética, uma vez que ele era desertor do exército. Então, se ele viesse para cá, ele seria preso. E eles vêm para cá clandestinamente. De que forma? Num cruzeiro marítimo. Olha só o meu cruzeiro marítimo. Disfarçado de um casal em lua de mel, né? E aí, realmente, eles acabam se apaixonando, né? Pinta um clima, né? E acabam se apaixonando. Na verdade, a Olga fica grávida de Luiz Carlos Prestes. Muito bem. Em 35, a intentona comunista, né? Que vão ser um levante militar na cidade de Natal, Recife, Rio de Janeiro, mas vai fracassar, tá? Em 36, ela vai ser presa junto com o Prestes. Na verdade, né, a filha dela tem depoimentos falando que a ordem era para matar o Prestes. E na hora que a polícia chega para prender ele, ela pula na frente dele e salva a vida do Prestes. Uma mulher corajosa. E aí, ela vai ser deportada, presa, mesmo grávida de 7 meses, e ela vai ser deportada para a Alemanha, ilegalmente. Não existiam acusações aqui no Brasil, né, para ela, simplesmente ela, por ser esposa de Prestes, né. Então, outra questão também foi legal porque existia lei da época falando que se ela estivesse grávida de um brasileiro, ela não poderia ter sido deportada. Foi a calada da noite, vamos dizer assim, escondido, né? Na verdade, essa deportação, ela foi colocada num navio cargueiro, junto com uma amiga chamada Elise Evert, tá? Foi um mês, né? Essa viagem de navio, que era muito difícil, uma pessoa grávida, né? E com ordens de não nem ter paradas, entendeu? Porque eles tinham medo de alguém tentar resgatar a Olga com a Elise. Muito bem. Aí lá ela chega na Alemanha, ela vai para Berlim e lá ela vai ter o nascimento da filha dela, Anita Leocádia Prestes, tá? Em 27/11 de 36. Ela fica sob custódia da Gestapo, que era a polícia nazista. Ela vai ter que prestar vários depoimentos, enfim. A mãe do Prestes, Dona Leocádia, faz uma campanha chamada Campanha Prestes, tentando salvar, né, vamos dizer assim, não só a neta, libertar o filho, e uma campanha internacional, inclusive, e a nora, né. Assim, a única coisa que ela consegue era que a Olga amamentasse a filha até 1 ano e 2 meses, que quando acaba o leite, daí a menina é retirada dela, e ela consegue a guarda da Anitta, né? Não, e demais, assim, e de certa forma, por ser uma campanha internacional, isso protegeu um pouco, vamos dizer assim, a criança, né? O Prestes, o Getúlio, ele tinha consciência de que o Prestes ele já tinha um prestígio internacional, então não podia, se ele matasse ou o Prestes, né, ou mesmo a Olga, né,
e fizesse sofrer também a criança e tudo mais, né? Ou mesmo torturasse, ia pegar mal pra ele. Então ele foi pra tortura psicológica, né? Ele tirou o amor da vida dele e entregou pro Hitler, né? O Getúlio tava amiguinho do Hitler, acho que eu já falei isso pra vocês, nesta época, né? Então, assim, a Olga foi um presente não só por ser judia, mas também por ser membro do Partido Comunista, tá? Eles se correspondiam por cartas, tá? Tanto a Olga pro Prestes, quanto o Prestes com a família também. E depois ela vai acabar morrendo, né? Ela vai pro campo de concentração e ela vai ser executada na câmara de gás em 42, tá? Aqui são algumas fotos da Olga mocinha e aqui no momento da prisão. Aqui eu coloquei também, olha, o passaporte deles, né, do cruzeiro marítimo, documentos falsos, tá? O casal. E aqui a filha, né, a dona Leocádia com a filhinha. E aqui a filha dela, que é viva até os dias de hoje, tá? Anita Leocádia Prestes, 1936. Esse ano aqui, em novembro, ela faz 84 anos. Engenheira química, historiadora, tá? Escreveu livros do pai, da mãe também. Luiz Carlos Prestes, tá? 1898, nasceu no ano do meu bisavô. 1990. Militar, político comunista, é conhecido como Cavaleiro da Esperança, tá? Gaúcho, né, de Porto Alegre, filho de Antônio Militar, Dona Leocádia, que eu já falei dela agora. 1909 vai ingressar no Colégio Militar. 1920 vai se formar em Ciência, Matemática e Engenharia Militar, né? Em 22 ele vai participar da revolta do 18 do Forte de Copacabana. E em 24 ele vai liderar a coluna Prestes, que eu trabalhei com vocês já também em sala, né? Quando 1.500 homens percorre 3 estados brasileiros, 25 mil quilômetros quadrados, né? Por mais de 2 anos, em oposição à República, à Primeira República, a República Velha, né? E lutando por um Brasil melhor e mais justo, né? Em 28 ele vai se exilar na Bolívia e é aí que ele vai ter contato com os ideais marxistas. Em 30, o GV convida ele para participar da Revolução de 30, mas ele não gosta, tanto que o Getúlio fica magoado com isso, com ele, né? Em 31, ele vai para a União Soviética. Lá ele se aprofunda mais nos ideais marxistas. Em 34, ele vai se filia-se ao PCdoB e volta para o Brasil clandestinamente, que eu já falei. Aqui, gente, lá na Revolução Russa, o Lenin lança uma campanha, todo o poder aos sovietes, que era tipo um sindicato, né? E o Prestes, ele vai fazer um manifesto adaptando para o Brasil, dizendo todo o poder à Aliança Nacional Libertadora e a derrubada de GV, tá? Ele vai fazer esse manifesto ainda 35, a intentona que eu já falei, vai fracassar, vai ser preso, né? Outra coisa importante, depois que ele é preso, ele vai ficar 9 anos na prisão. E ele só vai conhecer a filha dele quando a menina já tem 9 anos. Tá? Em 45 ele é anistiado. Perdão, né? Dos BO dele aí com o Getúlio. Mas, gente, nesse momento, o que acontece? O Brasil estava na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Porque o Getúlio Vargas trocou de lado. Por quê? Por causa de dinheiro. Os Estados Unidos ofereceu dinheiro para alavancar a industrialização, então ele mudou de lado. Tudo bem, teve também que o Hitler, né, submarinos alemães afundaram navios, cargueiros brasileiros, mas enfim, isso aí depois eu vou trabalhar depois com vocês. Mas, o que acontece? Pensa comigo, aqui no Brasil, essa época aqui, antes de 45, de 37 a 45, nós estávamos vivendo um Estado Novo, uma ditadura. E olha que contradição. Os brasileiros, pracinhas, estavam no exterior, ou seja, na Europa, principalmente, né, mas no exterior, lutando na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados de países democráticos, lutando pelo fim do nazifascismo. Então tinha essa contradição. E o Getúlio, que era esperto, né, ele começa a ver todo esse movimento e ele começa a apresentar, vamos dizer assim, alguns indícios da importância da volta da democracia, né? Aceitando essa volta da democracia. E o Partido Brasileiro Comunista vai apoiar Getúlio nisso, né? Que a gente vai ter até o movimento queremismo, que é Queremos Getúlio. E quem fazia parte do Partido Comunista?
Luiz Carlos Prestes, né? E aí tem até um vídeo que a filha dele fala, né? Que na verdade ele deixou as questões pessoais, né? Deixou as questões políticas acima das pessoais. Não que ele, nesse momento, ele queria tomar um café com o Getúlio e apertar a mão dele e falou, obrigada porque você mandou o amor da minha vida, né? Pra fora, pro Hitler, e ela morreu, né? E, na verdade, só em 45 que eles vão descobrir que ela morre, né? Existia uma esperança ainda que ela estaria viva para eles. E fez minha filha sofrer, né? Mas enfim. Mas ele fala isso. Ele fala que olha só, ele deixou as questões políticas acima das pessoais. Muito bem. Ele vai ser eleito a senador, muito bem votado até, inclusive. Em 50 ele vai conhecer a segunda companheira dele, que é a Altamira Rodrigues Sobral, conhecida também como Maria Prestes. E aí o homem vai fazer filho. Gente, em 52 eles casam e 7 filhos, tá? Em 64 ele vai ser perseguido pelo governo militar, tá? Vai voltar para a União Soviética e só vai voltar para o Brasil em 79 com a anistia, né? Novamente. E aí depois ele vai morrer em 90, tá? Aqui algumas fotos do Prestes como militar em 59. Aqui já é em 89. Aqui é o momento de depoimento que ele foi preso na década de 30, tá? E eu vou ler para vocês um trechinho da última carta da Olga. Vamos ver se dá para ver bonitinho. Dá, né? Isso. Quero viver para este futuro tão breve que me resta. De ti aprendi, querido, falando do Prestes, né? O quanto significa a força de vontade, especialmente se emana de fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. Até o último momento, manter-me-ei firme, com a vontade de viver. Beijo, pela última vez, Olga Benário, tá? E aí, se você se interessar no assunto, vocês podem... Tem o livro do Fernando de Moraes, tá? Que é justamente esse livro que deu base para o filme. No YouTube tem o filme para vocês assistirem, tá? E tem esse último livro, que é mais recente, que quem escreveu foi a própria Anitta, filha da Olga, tá? Que ela teve contato com novos arquivos da polícia nazista, da Gestapo, e até cartas inéditas, tá? Que ela escreveu sobre a mãe. Beleza? Beijinho, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço!